China, 41 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas. Você sabe por quê? Por causa de um ataque de vespas gigantes. Assunto para o nosso correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Bom dia. Parece filme de terror, hein, Márcio? Esses casos foram no noroeste da China. 1.600 pessoas ficaram feridas. A responsável é a vespa mandarina. Ela tem quase 6 centímetros de comprimento e chega a 40 quilômetros por hora. Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, parece título de filme trash, né? Vespas gigantes, assassinas. Mas esse é o termo que cientistas deram a essas vespas como ela é mortal. Você vê nessa imagem aí um ataque dela a um rato e você vê que realmente ela é mortal. Para você ter ideia, ela pode até tirar a vida de um ser humano, porque ela consegue picar a pessoa mais de 200 vezes. O seu ferrão é altamente tóxico e diferente de uma abelha, que quando o ferrão entra em você e ela falece. Essas vespas não, o ferrão fica nela mesmo, mas ela fica ferroando você várias vezes. A sensação das pessoas que foram ferroadas por ela, elas dizem que é de um prego quente entrando na sua pele, como se você esquentasse um prego e enfinhasse na sua pele. E aí, quando você recebe muitas picadas ao mesmo tempo, pode acontecer a falência do rim da pessoa. Vítimas contam que foram perseguidas por centenas de metros e que algumas chegaram a ser picadas 200 vezes. A picada é tóxica e pode fazer com que os rins parem de funcionar. Bombeiros foram chamados para tentar controlar a população de vespas. E aí você vê que acontece tudo na mesma hora, né, família? É fenômeno na Terra, né? Terremoto, tempestade de raios sem barulho e barulhos estranhos no céu. A Austrália pegando fogo do nada. Coisas realmente acontecendo em cima da outra. Mas isso aí me cheira ao dedo podre dos senhores do mundo. Você vê, são vespas asiáticas. E aí começaram a ir para a Europa e agora nos Estados Unidos. Os especialistas estão dizendo, não, elas devem ter sido levadas acidentalmente em barco. Aí colocam lá na entrelinha, não, mas pode ter sido alguém que tenha levado sim, não sei o que. Aquela velha historinha, eles criam diversas teorias, mas nunca falam a verdade. E quando falam, é bem por baixo, é disfarçante. Para você ter uma ideia que isso tem o dedo dos senhores do mundo, e para mim, pessoalmente, não resta dúvida, nem há espaço para discussão sobre isso, né, que veio em barco, que foi trazido acidentalmente, isso e tal, é que os próprios donos do mundo já avisaram isso através do seu desenho predileto que se chama Os Simpsons. Eles já previram que isso iria acontecer. Eu quero ver junto com vocês, porque o Simpson ele tem marcado muito em cima de canais que estão usando trechos do seu anime. Para você ter ideia, eu fiz vários vídeos aqui e todos saíram do ar. Então eu quero assistir com vocês em vez de colocar aquela telinha com a TV como a gente faz sempre, porque não sei porquê, mas eles não estão gostando que a gente tenha mostrado isso para as pessoas. Eu sempre notei que eles fazem isso de forma debochada, né? Colocam ali para que as pessoas encarem como uma piada, uma brincadeira, e depois quando percebem até riem. Não, é mesmo, ele previu, como se fosse uma coisa bem inocente que aconteceu por acaso, mas não é isso que se trata. Esses caras sabem dos planos dos senhores do mundo e colocam lá bem antes para fazer aquele trabalho que é regra universal. Eles não podem fazer nada desses planos malditos que vai afetar a humanidade sem antes dar uma chance delas perceberem que isso vai acontecer. Então eles fazem isso colocando em desenho, não falando muito sério, para que as pessoas encarem como uma teoria da conspiração e uma brincadeira e nunca levem isso a sério. Mas como você vai ver aqui comigo, família, você viu a matéria e agora vamos à realidade. Ahora hay que dejarlas solas mientras ellas hacen sus cositas. Aqui, primeiramente, família, eu quero chamar a sua atenção, eu vou até atrapalhar, peço desculpas, mas preste atenção nessa animação, ó, que você vê que a lâmpada, né, normalmente, quando você vai ligar uma luz ou desligar, você tem ali um interruptor, um botãozinho, que você bota para cima, para baixo, você aperta ele. Mas aqui não, diferentemente, você vê um sistema de abaixar como se fosse uma alavanca. E ele está ali como se fosse na era de Cristo. Ele representa uma cruz, um crucifixo. Mas aí ele abaixa para desligar, não é? Ele cria a pandemia no caso ali, coloca essas vespas assassinas dentro do pote e aí muda a era. Ele vai mudar a era, vai colocar na era do anticristo. Ele vai tirar a era de Cristo e colocar a era do anticristo. Preste atenção, que é uma coisa bem marcante e já mostra que de fato o desenho está alinhado totalmente com a nova ordem mundial que segue ao próprio anticristo. Veja só. Você vê que para poder fazer esse plano diabólico ele precisa mudar a época da escuridão. Ele sai da luz, a época de Cristo, e vai para a época do anticristo, a época da escuridão. Veja de novo.
E aí acende ali as velas, né, como um símbolo de um ritual, que eles praticam isso o tempo todo. Para quem tem dúvida ou não manja desses assuntos mais voltados para o espiritual, aqui você também tem uma imagem bem semelhante ao que está acontecendo no Simpson, onde você tem ali as 4 velas ao redor de um altar, onde na igreja satânica, a igreja satânica oficial, está comemorando o falecimento de um missionário. Então você vê que a semelhança é gritante. Si fuera yo ya habría terminado. Inauguración 6 semanas después. ¡Wow! Esto debe ser importante, papá. Jamás te había visto subir una pendiente tan inclinada. Hija, tengo una sorpresa muy especial para ti. ¿Mis abejas? Tus abejas murieron hace días, Lisa. Estas son irritables, descendientes mutantes y tienen resistencia para sobrevivir en cualquier ambiente. Se oyen muy enojadas. ¿Son peligrosas? No estoy seguro, déjame ver. ¿Ustedes son peligrosas? No, con un simple sí habría bastado. ¡No! Descuida, Lisa, ¿dónde vas a irán? ¡A ese nuevo estadio que parece un panal! Bienvenidos al sueño americano. Un millonario que usa fondos públicos para construir una arena privada para los ricos y poderosos. Y ahora, para que los dueños puedan disfrutar del juego, abriré el techo. Son abejas, ¿quieres saber si me están picando? Sí, y duele. Las abejas matan. La asistencia profesional para ellos viene ahora disfruten de sus errores. Este suceso tan extraño. Nuestras velas son inútiles. Ay, también son inútiles conmigo. ¡Ay! ¡Encontraron un hogar, papá! Ganaste esta batalla, pero cuando nos veamos, la guardiana de las abejas será cuidada por abejas. É incrível, né? Como é que ainda tem pessoas que podem achar que isso aí é teoria da conspiração. Eu acho que o grande mal da humanidade é justamente esse. As pessoas debocham, fazem brincadeira e aí quando estão dentro do problema já é tarde demais, não há mais nada o que fazer. O anime pra mim deixou muito claro, principalmente esse finalzinho aí à parte, a gente vê o uso excessivo aí das autoridades, né, usando o seu poder, no caso ele dando um tiro nas abelhas, é óbvio que aquilo não ia funcionar e poderia acertar alguém, mas ele faz isso. Isso representa o sistema, a força que ele usa para supostamente te proteger. E também a gente viu a indústria, né, querendo lucrar em cima da pandemia, colocando as propagandas e já criando seguro ali para picada de abelha, todo mundo sofrendo com aquilo ali, é óbvio que é um negócio que vai dar muito dinheiro. Eu até inclusive vi uma especialista falando sobre o Sungamonga, né, e ela dizendo que, uma americana inclusive, e ela dizendo que pior do que a própria pandemia e a quebra da economia vai ser a diferença de classes, que vai aumentar muito. Aquelas pessoas que tinham um helicóptero, aquelas pessoas que tinham as suas mansões, elas agora vão passar a ter ilhas, e em vez de helicópteros serão jatinhos, porque elas vão enriquecer ainda mais. Vocês sabem que o dinheiro não desapareceu da mão da humanidade, ela está concentrada nas mãos de poucas pessoas, e isso vai aumentar ainda mais a divisão de classe. E a gente sabe que de fato isso já está acontecendo. Enquanto tem pessoas sem poder ganhar um tostão, tem outras que estão enriquecendo com o que está acontecendo. Então isso é muito triste e é lamentável. O sistema sempre se aproveita dos problemas que eles mesmos criam para a população, para ainda assim se fortalecer mais. E aí, família, falando dessas vespas, para mim deixa claro que essas coisas não acontecem na natureza, embora eles queiram dizer, não, isso aconteceu por acaso, foi levado em um barco, mas o próprio anime deixa claro aí que isso foi obra humana, foi uma intervenção de pessoas que estão dentro da nova ordem mundial, como o começo do próprio anime deixou bem claro, saíram da época de Cristo e entraram na época do anticristo, a época da escuridão. E aí você vê toda a simbologia presente nesse fato. Inclusive até o anime nessa hora, na minha opinião, ele perde o contexto. Não tem muito a ver. Pra que fazer isso, né? Colocar ali 4 velas, acender e tudinho, como se eles estivessem mesmo praticando um ritual.
Então deixa claro os planos sombrios dos senhores do mundo, que sempre envolve o quê? Poder, dinheiro e religiosidade. Eles seguem diretamente o anticristo, isso está muito claro para quem está desperto. Infelizmente, família, com essa negação, esses planos de Vespa, porque o maior problema não vai ser eles saírem atacando ali como o desenho mostrou não, essas Vespas gigantes. Se elas começarem a se proliferar e começarem a se fixarem nos países, que esse é o maior medo. Porque, família, esses bichos não são daquela região, não é? Eles não deveriam existir ali. Eles foram colocados ali propositalmente, alguém migrou eles para lá. Então todo o ecossistema dali fica ameaçado, vai mudar tudo. E as abelhas são as maiores prejudicadas. Para você ter uma ideia, quando essas vespas atacam uma colmeia de abelha, não acontece uma luta, acontece um massacre. Embora as abelhas destemidas, né, ataquem ali, vão para cima, dispostas a darem sua própria vida, elas não conseguem nem fazer nada. Elas conseguem simplesmente serem abatidas. Mesmo que ela ataque em massa, tudo isso não serve de nada. Elas parece que é o predador natural mesmo dela. Para você ter ideia, uma única vespa consegue matar 40 abelhas por minuto. Uma única vespa, 40 abelhas por minuto. Então as abelhas vão lá só para perder a cabeça mesmo. Elas atacam e são cortadas, vão sendo eliminadas até não ter mais nenhuma. E aí, essas vespas, se você acha que ela quer o mel, ela não quer o mel. Ela quer justamente as larvas das abelhas. É esse o grande objetivo dela. Não é pegar o mel não, é pegar as larvas das abelhas. Então, ou seja, ela mata as adultas e come as bebezinhas. Então é realmente complicado, família. É um bicho que pode realmente, se for proliferado, se tiverem de fato colocando isso nos países, vai ser um grande problema para os países que estão recebendo isso. E você sabe, quando começa lá na Europa, Estados Unidos, não demora para vir para o Brasil. Então, se esse é mais um truque dos senhores do mundo, a gente tem que ficar de olho mesmo e já começar a cobrar das autoridades cuidado sobre isso. Fiscalizar melhor esses barcos que entram, que saem, porque esses bichos não vêm voando lá, cruzando o oceano não. Alguém traz isso para cá. Então é preciso ficar de olho, né, meus caros irmãos? Então eu peço que você compartilhe esse vídeo. Para mim está escancarado aí o dedo dos senhores do mundo e qual o objetivo deles. Eu acho que só nega aquelas pessoas que realmente têm medo de pensar que existe algo a mais. Que esse mundinho, essa bolha que elas criaram, não é apenas isso. Existe muito mais e elas nem imaginam isso. Então é isso, né, meus caros irmãos? Eu peço que você compartilhe o vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço e cuidado com as vespas gigantes. Fui!